Quem é Jesus Cristo? Muitas pessoas falam sobre Jesus Cristo. Falamos sobre Jesus Cristo. Mas a verdade é, será que conhecemos mesmo quem foi Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Muitos não acreditam. Muitos têm Jesus Cristo como um personagem muito importante em suas vidas. Mas na verdade, Jesus Cristo, Ele é a nossa própria vida. Ele é o autor da nossa própria vida. Ele é a essência da nossa própria vida. Ele é a nossa própria vida. Mas para entender quem é Jesus Cristo, nós temos que traçar algumas conexões. Temos que falar e confrontar alguns fatos para poder entender quem é Jesus Cristo. Eu convido você a seguir esse vídeo e eu tenho certeza que até o final dele, com certeza absoluta, o seu entendimento vai ser bem maior sobre este personagem. Para falar sobre Jesus Cristo, eu creio que nós devemos primeiro entender a Santíssima Trindade, ou o que as pessoas chamam a Trindade, né? Mas o que é a Trindade? O que é a Santíssima Trindade? Bom, a Trindade ela é formada por três personagens: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então são três, Trindade, três. E muitas pessoas, inclusive, chegam a afirmar que a Trindade são três personagens em uma só. Eu nunca vi uma definição tão absurda como essa. Na verdade, nós temos três personagens distintos e separados um do outro. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. São três personagens distintos e separados um do outro. O personagem Pai, que é nosso Pai Celestial, e o personagem Jesus Cristo são dois personagens formados de carne e ossos, porém glorificados e perfeitos. O personagem Espírito Santo é formado de Espírito. A função do Espírito Santo é confirmar para nós, ou em nossos corações, a vontade do Pai e do Filho. Mas vamos entender um pouquinho isso aí usando as Escrituras. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 10 a 11, diz assim: aqui está falando sobre o batismo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele já tinha nascido, né? Estava na terra, e aos 30 anos ele foi batizado. E aqui, naquele momento em que ele é batizado, há um relato interessante na Bíblia, que diz assim, olha: e aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então o relato fala claramente: Jesus Cristo vem, entra na água, e ao sair da água, ele fala aqui, olha: e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então você tem Jesus Cristo na água e o Espírito se manifestando em forma de pomba. E continua as Escrituras dizendo: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui já está estabelecida a Trindade: Jesus Cristo na água, o Espírito em forma de pomba se manifestando a ele, e uma voz no céu dizendo: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bom, se ele fala tu és o meu Filho amado, é porque estava se referindo ao Pai, ao Pai falando do Filho, que é Jesus Cristo. Mas vamos lá em Lucas. Em Lucas, no capítulo 3, também há uma referência sobre isso. É Lucas 3, 21.
e diz assim, olha, e aconteceu que como todo o povo fosse batizado, e sendo batizado também Jesus, e orando, abriu-se o céu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então, não só Marcos relatou o fato, como também Lucas, que foi outro apóstolo, relatou o mesmo fato, né, do batismo de Jesus Cristo, onde há uma manifestação dos três personagens da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um outro relato bem interessante que faz referência a um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, que se chama Estevão. Estevão era um discípulo que ele foi designado para ajudar os apóstolos, né, nas viagens que eles faziam, nas necessidades que eles tinham, né, nas apresentações que eles ensinavam, né, para as pessoas. Então ele foi designado para ajudá-los naquilo que eles necessitassem. E Estevão foi muito perseguido, porque ele inclusive disputava com os judeus, defendendo os ensinamentos de Cristo. E os judeus não aceitavam de jeito nenhum aquilo. E ele foi muito perseguido e foi inclusive julgado. Ele foi julgado, foi torturado, né, e foi perseguido e morto. E há um relato em que Estevão ele tem uma visão. E olha só o que é relatado em Atos, no capítulo 7. Fala assim, olha, capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas eis que ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha só, Estevão estava cheio do Espírito Santo, o personagem de Espírito se manifestando a Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Então ele viu Deus e Jesus à direita. Então ele realmente teve ali uma manifestação dos três personagens. Ele, sob a manifestação do Espírito, viu Deus e Jesus Cristo à direita de Deus. Então, diante dessas escrituras, não tem como uma pessoa viajar nessa ideia de que a Trindade são três seres no mesmo corpo, no mesmo... É uma coisa inconcebível a pessoa pensar, né, e chamar isso de um mistério de Santíssima Trindade, né, como se a Trindade fosse um mistério. A Trindade não é mistério, a Trindade é formada por três personagens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito claro, isso é o que eu acabei de ler. Isso não precisa nem de interpretação, isso está aqui relatando exatamente o que aconteceu, são fatos concretos, né? E aí a gente pode entender que as escrituras não são tão difíceis de entendimento. São difíceis quando o próprio homem começa a viajar nas suas interpretações, né, de acordo com as suas ideias, né, de acordo com o seu pensamento. Mas se você segue o que está relatando, é claro que tem coisas que haverá interpretações. Neste caso, é claro, né, está relatando um momento em que há a manifestação de três personagens diferentes e distintos. E lá em João, no capítulo 17, no versículos 3 a 5, ele fala assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, está falando do Pai Celestial, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Deus enviou a Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te na terra, é Cristo falando, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui ele está falando que antes que o mundo existisse, ele já estava com o Pai. E lá com o Pai, ele tinha essa glória, porque o Pai o escolheu naquele momento, lá da vida pré-mortal, onde o plano de vida, né, o plano da nossa vida foi estabelecido. E ele então escolhe Jesus Cristo como o representante, né, para toda a humanidade. E ali então, ele fala, em oração com o Pai, ele fala, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que a terra fosse criada. Ele já estava com Deus. Então você tem aqui dois personagens, o Pai e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. Agora,
Quando a gente fala que a Trindade é um só, também não está tudo errado. Porque eu posso falar que a Trindade é uma só quando eu me refiro a propósito. Aí sim, aí tem sentido. A Trindade, ela é uma só em propósito. É quando você se casa com uma pessoa e você pode falar que sua esposa e você são um em propósito. Quer dizer, os dois têm o mesmo objetivo, os dois têm a mesma missão. Uma empresa também é assim. Uma empresa ela pode ter 10, 20, 30 empregados e eu posso falar que ela é uma em propósito. A missão ela é única para todos. Então, neste caso, eu posso falar que a Trindade é uma em propósito. Em propósito. Mas, individualmente, cada um é cada um. Não são três personagens incorporados numa coisa só. Isso é uma ignorância muito grande falar sobre isso. Bom, outra coisa também que é importante entender sobre Cristo, então agora já avançamos sobre o personagem específico, nós podemos começar a pensar o seguinte: se eu afirmar que Jesus Cristo do Novo Testamento, esse Jesus Cristo que nós lemos no Novo Testamento, que nasceu e foi crucificado e teve os apóstolos, esse mesmo Cristo, ele foi aquele mesmo lá do Antigo Testamento, quando faz referência a ele como Jeová. Existem muitas pessoas que acreditam que Jeová é Deus e que Jesus Cristo é outra pessoa. Aqui na Bíblia não é o que diz. E vamos agora entender isso aí, que esse Jeová que é falado no Antigo Testamento é exatamente o mesmo Jesus Cristo que está no Novo Testamento. Mas como pode ser isso? Os profetas antigos, todos os profetas antigos, fazem referência a esse Jeová, que ele ainda não tinha nascido. Então, quando esses profetas falam sobre Jeová no Antigo Testamento, eles fazem referência a ele como Espírito. Ele ainda não tinha nascido na terra. Ele vai nascer lá no Novo Testamento. Mas vamos entender isso aí passo a passo. Primeiro, que Jesus Cristo, ele vai ter ao longo das Escrituras, ele vai ter vários títulos, né? Ele vai ser chamado de maravilhoso, ele vai ser chamado de conselheiro, ele vai ser chamado de Deus forte, ele vai ser chamado de príncipe da paz, ele vai ser chamado de pai da eternidade, ele vai ser chamado de filho de Deus, ele vai ser chamado de salvador, ele vai ser chamado de redentor, e assim vai. Existem vários títulos para ele. E Isaías, lá no Antigo Testamento, Cristo nem tinha nascido ainda, lá no Antigo Testamento, no capítulo 43 de Isaías, aliás, no capítulo 9 primeiro de Isaías, ele fala isso. Olha só o que ele fala. No capítulo 9, no versículo 6 de Isaías. Porque um menino nos nasceu. Está fazendo referência ao nascimento de Cristo, que ainda vai acontecer. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses são os nomes que Cristo receberia quando nascesse aqui nessa terra. Aí pulamos lá para Isaías no capítulo 43, no versículo de 1 a 3 ele fala: Porém agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Olha só, é o Senhor se manifestando a Jacó, um profeta. Presta atenção. Porém agora diz assim o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba em teu lugar. Então aqui, as pessoas quando leem o Antigo Testamento, estão pensando, estão acreditando que quem está falando aqui é Deus, o Pai. E no entanto, quem está falando aqui não é Deus, o Pai, é Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestava aos profetas em espírito, ele ainda não tinha nascido na terra. Mas por que ele se manifestava aos profetas do Antigo Testamento? Porque ele foi o personagem designado por Deus lá na vida pré-mortal para conduzir o plano de existência da terra para as pessoas que viriam nascer, que iam passar por experiências aqui na terra. Então ele
foi o escolhido por Deus para aquilo, o Pai o escolheu para aquilo. Então é como se, por exemplo, eu fosse o dono de uma empresa, eu contratasse uma pessoa e designasse essa pessoa para falar por mim aos empregados. Ou eu tenho uma família e eu chamo meu filho, eu vou falar: escuta, eu quero que você, que é o filho mais velho, se comunique com os outros através disso, quando eu não esteja, ou mesmo que eu esteja, mas eu quero que você acompanhe e que passe para eles as instruções que eu vou te dar. E é isso que acontecia. Deus, o Pai Celestial, passava para Jesus Cristo as informações e dizia: é isso que tem que ser feito. Então Jesus Cristo se revelava aos profetas do Antigo Testamento e passava a vontade de Deus. Por isso a gente sabe, a gente aprende que todas as vezes que a gente precisa de alguma coisa, a gente deve orar a Deus em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o intermediário entre nós e o Pai Celestial. Simples assim. Então quando ele fala aqui: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, quem é o Salvador? É Jesus Cristo. Então ele está lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, falando com os profetas, orientando os profetas. É muito importante entender isso. Mas vamos voltar lá em Êxodo, que é o segundo livro bíblico, no capítulo 3 de Êxodo. Ele fala assim, olha que passagem interessante. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Então disse Moisés a Deus: eis que quando for aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o teu nome? Que lhes direi? Então ele responde: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então no versículo 14 ele disse: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aí a pessoa lê isso aqui e fala: não entendi nada. Eu sou? O que é isso? Eu sou. O nome de Deus é eu sou? Aí é só ir lá no capítulo 8 de João, lá no Novo Testamento, no capítulo 8, versículos 54 e 58. Diz assim, olha: Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E então os judeus perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olha que escritura interessante. Jesus Cristo falando com os judeus, falando com os judeus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. O que é exultar? É ficar alegre, satisfeito, Exultou por ver o meu dia. Ou seja, Abraão se alegrou ao ver Jesus Cristo, ao ver o dia em que Jesus Cristo nascesse, Exultou por ver o meu dia e viu, ou seja, e Abraão viu e alegrou-se. Então os judeus ficaram inquietos, sem entender aquilo. Ele falou: como pode ser? Você não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. Olha que interessante. Aquele eu sou que Isaías afirma lá naquele capítulo anterior, lá no capítulo 43, ele fala isso. Olha aqui, comparando de novo. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aí vai lá no Novo Testamento, aqui em João, e ele fala: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então está aqui a resposta. Ele acaba de afirmar que aquele eu sou lá do Antigo Testamento agora está vivo. Aqui em João ele já tinha nascido.
Ele estava falando com os apóstolos. Ele estava dizendo, vocês leem as Escrituras, mas não entendem. Quando Isaías faz referência lá no Antigo Testamento, é esse agora, eu sou aquele a qual faz referência lá. E os judeus não aceitam aquilo de jeito nenhum. E qual é a reação dos judeus ao ouvirem isso? A mesma reação que hoje muitas pessoas teriam quando a gente fala isso. As pessoas não entendem as Escrituras. Pois quando Jesus Cristo fala isso, o que os judeus fazem? Então pegaram pedras para lhe atirarem. Porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Os judeus não aceitaram. Os judeus não aceitaram quando ele afirmou, dizendo que ele era o Deus lá do Antigo Testamento. E os judeus não aceitaram quando ele falou que o próprio profeta Abraão se alegrou ao ver o nascimento dele, Abraão, lá no Antigo Testamento. Como que Abraão ia se alegrar de um Cristo que não tinha nascido ainda? Ele estava fazendo referência ao futuro, ao momento em que ele ainda ia nascer. Mas como Abraão viveu com Cristo lá na vida pré-mortal, Abraão viu o nascimento de Cristo. Abraão era um profeta, ele viu quando Cristo nasceria na terra e ele se alegrou. Então o eu sou lá do Antigo Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento ele se manifestava em espírito aos profetas, logo ele nasce, né, no Novo Testamento, ele nasce e se manifesta em carne e ossos, como nós aqui na terra somos agora, né? Então, antes de Abraão, Jesus Cristo já existia. Fechamos então lá com Êxodo, no capítulo 6. Vamos ver qual a referência que aparece no capítulo 6, no versículo 3. Diz assim, olha, falou mais Deus a Moisés, ainda relatando Deus conversando com Moisés. Eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como todo o Deus poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Não tem por que ficar interpretando coisas que não existem. Ele acabou de falar. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então é só pensar, Jesus Cristo do Novo Testamento, o que nasce na terra, como nós, com físico, sofre, é crucificado, ressuscita, é aquele mesmo Jeová lá do Antigo Testamento, só que ele não tinha nascido ainda. Ele se manifestava em espírito para os profetas, explicando como seriam as coisas, como que iam acontecer as coisas. Ele passava as revelações que o Pai queria, simples assim. Então o Pai, o Filho e o Espírito para poder nos informar, nos testificar, nos fazer sentir que aquela mensagem era verdadeira. Então, o nome Jesus é derivado do grego e o equivalente ao hebreu seria, eu até anotei aqui, seria, eu não sei se a pronúncia está correta, né? Porque eu não falo hebreu, claro, hebraico, sei lá, mas diz assim, o nome Jesus, que é o nome do Salvador, vem do grego e o equivalente ao hebreu seria Yehoshua ou Yeshua, que para o português é Josué. Então o nome Jesus, se passamos diretamente a tradução literal para o português, equivale a Josué, que significa Salvador. A palavra Josué significa Salvador. Lá em Mateus, no capítulo 1, diz assim, olha, Mateus capítulo 1, porque as escrituras elas são muito importantes para a gente entender, mas a gente tem que esquadrinhar, a gente tem que comparar uma escritura com a outra para poder entender. A escritura não pode ser lida em pedaços assim, você tem que ler aqui e procurar um referente no Antigo e Novo, é um comparativo para você entender o que ela está falando. Então lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim, ó, e dará à luz a um filho, aqui é o anjo falando para Maria, né? E darás à luz a um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus não foi a Maria que escolheu, o nome Jesus foi o anjo que revelou a Maria, dizendo, olha, o nome dele será Jesus. O nome Jesus significa Salvador. Então, é a mesma coisa do anjo falar, olha, você vai dar o nome ao seu filho de Jesus, porque ele vai salvar a humanidade. Simples assim. Está aqui em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21. Agora, o nome Cristo, né? Então Jesus é o nome de Jesus Cristo. Agora, Cristo, a palavra Cristo é um título e não um nome.
Então aqui você tem Jesus como nome e Cristo como um título. O significado em hebreu da palavra Cristo é Messias, né? Ou Messiá, né? Que quer dizer ungido. Então, ó, Jesus significa em português Josué, Jesus significa Salvador e Cristo é um título, não é um nome, e significa ungido, né? E a palavra Jeová, ela é da tradução do hebraico Yahvé ou Javé, que significa o que existe por si mesmo. A palavra Jeová é o mesmo que aquele que existe por si mesmo, ou pode ser também entendido como o eterno, né? Eu posso falar então que esse nome Jeová, ele teria o significado de alfa e ômega, né? Ou seja, o princípio e o fim, ou o primeiro e o último, né? Então é aquele que não tem princípio e nem tem fim, ele é eterno, né? Isso é o nome Jeová. Agora, muitas vezes a gente tenta falar isso para as pessoas e elas não conseguem entender, mas na época de Jesus Cristo acontecia isso, né? Os doutores da lei não significa que porque eram doutores eram os mais entendidos, né? Hoje na nossa sociedade nós temos isso o tempo inteiro. As pessoas acreditam que por ter um diploma, por ter uma faculdade, um doutorado, um mestrado, são conhecedores de tudo. Não, de tudo não. Eles são conhecedores em profundidade de determinado tema. A gente vê isso, por exemplo, em cargos, inclusive, que você tem magistrados, você tem juízes, e que tomam decisões absurdas, né? O homem mais sábio que a gente tem conhecimento a partir de Jesus Cristo, um dos homens mais sábios que a gente tem conhecimento é o Salomão, né? O rei Salomão. Ele, certa vez, em oração com Deus, Deus perguntou para ele o que ele queria, né? Ele era um rei muito rico. E Deus perguntou: Salomão, o que você quer? Pode pedir que eu te concedo. Isso é bíblico, né? E Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Sabedoria. Ele podia pedir a riqueza que ele queria. E ele pede sabedoria. E Deus diz para ele então que por ele ter pedido isso, né, que Deus daria para ele o que ele pediu e ele seria o cara mais rico que possa ter existido aqui nessa terra. Porque quando você recebe a sabedoria, você está pedindo a Deus que te dê o conhecimento de como usar corretamente aquele conhecimento que você iria adquirir nessa terra. Muitos homens têm conhecimento, mas não são sábios, né? Por isso fazem tantas barbaridades. Por isso temos presidentes, temos juízes, temos governadores, temos governantes de uma forma geral, temos magistrados, temos intelectuais, temos letrados, temos escritores, temos psicólogos falando barbaridades. Barbaridades. Por quê? Porque a pessoa toma para si uma interpretação de alguma coisa e acredita que ela é dona da verdade. E aí naquilo não há humildade de reconhecer que ela não entende tudo, que ela tem um conceito, ela tem um pensamento, mas que ela não detém, né, o conhecimento de tudo. Ninguém entende de tudo. Eu posso falhar, e se eu não sei eu vou pesquisar, mas não é porque eu tenho um certificado, um diploma, que eu sou detentor de todo o conhecimento. Infelizmente, essa é a nossa realidade. As pessoas, elas falam barbaridades, tomam decisões absurdas, e por isso muitas vezes governos caem, né? Instituições falem. Por quê? Porque tomaram decisões erradas, não foram sábios em administrar o conhecimento que adquiriram, né? Isso é a nossa realidade. E os judeus foi a mesma coisa. Eles não aceitavam, e quando Cristo fala aqui, eles apedrejam Cristo, né? Eles não tinham todo o conhecimento, eles não eram detentores de todo o conhecimento. Bom, para finalizar então, aí vem a pergunta: e o pai de Jesus Cristo, como se chamava? Né? Se Jesus Cristo é o Jeová, que a Bíblia faz referência no Antigo Testamento, todas as vezes que fala em Deus no Antigo Testamento no sentido de Jeová, é a Jesus Cristo que está falando, que está fazendo referência a Jesus Cristo. Jesus Cristo atua no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento em espírito, ele não tinha nascido ainda. No Novo Testamento é depois que nasce. Mas e Deus, o Pai Celestial? Bom, o nome do Pai Celestial é Elohim, né? Nas escrituras em português não faz referência, nas escrituras hebraicas faz muita referência a isso, né?
A palavra Elohim, né, é o nome de Deus, o Pai, que é um nome muito comum nesses textos hebreus e que não encontramos, né, nessas referências em português. A palavra Elohim significa elevadíssimo ou altíssimo. É o nome do Pai de Jesus Cristo. Então, o nome do Pai de Jesus Cristo é Elohim. Jesus Cristo é o mesmo Jeová do Antigo Testamento, né? E o Espírito Santo é um personagem de Espírito que nos testifica da vontade de Deus. Não precisa ter confusão, as pessoas não precisam confundir pensando que Jesus Cristo é uma fumaça, Jesus Cristo, né, o Pai Celestial, é um animal, é uma flor, é uma energia. Nada disso, é tudo bobagem. Tudo bobagem. Jesus Cristo e o Pai Celestial são pessoas formadas de carne e ossos, como nós. Porém, glorificados e perfeitos. Né? Glorificados e perfeitos. E o Espírito Santo é um personagem de Espírito. Né? E a função dele é testificar em nossos corações das revelações, da vontade de Deus para nós nesta terra. Nós já nascemos com o Espírito, né? Ele sempre nos revela, nos informa, nos faz sentir, né? Através da nossa consciência. Todos nós nascemos com a consciência, que é a luz de Cristo. É através da consciência, então, que o Espírito se revela a nós. Por hoje é só.